Quero compartilhar o tema dessa mensagem, você que está anotando, é o zelo pela tua casa me consome. Amém, irmãos. Aleluia. João capítulo 21, versículo 18, diz o seguinte: o Senhor Jesus havia sido crucificado, ressuscitado, aparecido aos discípulos. Nessa última aparição ele está falando com um discípulo chamado Pedro. E ele diz a Pedro o seguinte: Pedro, na verdade te digo, quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Aleluia, irmãos. Eu quero ministrar nessa manhã para você que quer ser alguém frutífero na obra de Deus, amém? Para você que quer responder o chamado de Deus, para você que tem um encargo no seu coração, para você que entendeu que o Senhor Jesus disse que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Nós estamos então aqui, através dessa palavra profética, rogando ao Senhor que Ele traga trabalhadores para a seara, amém? Mas essa palavra é uma palavra que eu comecei ela de trás para frente, porque na verdade isso aqui é o final, do momento onde, depois que tudo que Pedro tinha aprendido com o Senhor Jesus, ele ouve essa palavra da boca do Senhor. E eu posso falar algo para você? Porque Jesus falou para Pedro aqui: Pedro, o que você queria não era morrer? Não foi isso que você falou que ia fazer? Pois é, Pedro, é isso que vai acontecer na sua vida. Então, irmãos, eu quero dizer para você cumprir aquele desejo que Deus colocou no seu coração, para você cumprir o chamado de Deus na sua vida, irmãos, tem que haver um zelo do Espírito Santo dentro de você, irmãos. A obra de Deus não é feita por esforço humano e nem por esforço próprio. A obra de Deus é feita por intimidade com Deus, por revelação na palavra e por direção do Espírito Santo de Deus. Jesus estava falando que Pedro iria entregar a própria vida por amor a ele. Jesus falou: olha, Pedro, quando você era menino, você andava, você fazia o que você queria. Mas vai chegar um tempo onde você vai amadurecer, você vai levantar as suas mãos, você não vai escolher mais para onde você vai, o que você faz. E eles vão te levar para um lugar que você não quer. O versículo seguinte nos mostra que Jesus estava falando da maneira pela qual Pedro ia morrer, que ia ser crucificado. Por isso Jesus falou que ele estenderia as mãos. Mas preste atenção, Pedro concluiu tudo isso, e nós sabemos que Pedro morreu crucificado, e foi alguém que deu a vida pela obra de Deus. Mas Pedro tinha amor pela obra de Deus, amém? Pedro tinha um coração zeloso, um coração fervoroso. Quando nós estamos falando a respeito do zelo pela tua casa nos consome, nós estamos falando do Salmo 69, onde Davi está contando o sofrimento, toda angústia, irmão, tudo de ruim que ele estava passando. Ele falou: Senhor, mais são os meus inimigos do que os cabelos da minha cabeça, a própria minha família está me confundindo, os meus inimigos estão contra mim, eu não sei o que fazer, Senhor, me ajuda, mas o zelo pela tua casa me consome. Aleluia, irmãos. Ter o zelo pela casa de Deus, queimando como um fogo dentro de nós, irmãos, é algo que vai nos fazer continuar firme no dia da adversidade. Ainda que todos estejam contra nós, irmão, ainda que a nossa própria família nos confunda. Esse é um salmo profético, está falando a respeito da vida de Jesus, quando os próprios irmãos dele acharam que ele estava louco. Esse salmo também fala, que a minha boca se secou. Davi falando, também estava falando do momento que Jesus estava na cruz. E também estava falando a respeito de um momento onde que Jesus entraria no templo, está lá em João capítulo 2, que ele pegou uma corda, fez um chicote, e a palavra de Deus diz que ele expulsou e derrubou as mesas dos cambistas e limpou o templo, porque ele falou que está escrito que a casa dele seria chamada casa de oração. Então presta atenção, irmãos. Quando os discípulos viram o Senhor Jesus fazendo todo aquele movimento dentro do templo, derrubando mesas, pegando a corda, expulsando as pessoas, virando as mesas, os discípulos não falaram: meu Deus, o que aconteceu com Jesus? Não, a palavra de Deus veio ao coração deles, eles entenderam. O Senhor Jesus é alguém que tem peso, encargo, e o coração dele queima de zelo pela obra de Deus. E a Bíblia diz que eles se lembraram do Salmo 69, que estava escrito a respeito do Senhor Jesus. Irmãos, pelo zelo que o Senhor Jesus teve na obra, o que ele fez? Limpou a casa. Nós sabemos que hoje Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós, amém? Então eu quero mostrar esse processo na vida de Pedro, porque Pedro, que foi alguém zeloso, que cumpriu o chamado, que completou como Paulo a carreira, guardou a fé, ele foi alguém zeloso, amém? Mas ele também foi alguém que teve a casa limpa, porque nós, irmãos, temos que ser como o Senhor Jesus, temos que ser zelosos com a obra de Deus, não podemos permitir que nada nos atrapalhe, nada atrapalhe a obra de Deus. E como Jesus, muitas vezes, irmãos, temos que ser radicais e expulsar tudo aquilo que tem atrapalhado
a obra de Deus fluir na casa dele, que somos nós. Amém, irmãos? Lá em Romanos capítulo 12, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: no zelo não sejais remissos, mas sedes fervorosos no Espírito. Quanto ao zelo, irmão, não deixe isso de lado, seja alguém zeloso. Mas como que eu sou alguém zeloso? Sendo alguém fervoroso de espírito, irmão. Então, ser alguém cheio da chama de Deus dentro de você, ser alguém apaixonado pela obra de Deus, é obedecer os mandamentos do Senhor. Esse chamado não é para mim que sou pastor, irmão, estou à frente da obra. Esse chamado não foi para o Senhor Jesus, que foi filho de Deus, e nem só para Pedro, que veio continuar a obra que Jesus tinha estabelecido aqui na terra, irmãos. Mas essa ordem é para toda a igreja, amém? Irmãos, e para mostrar para você que a obra é para toda a igreja, eu quero falar a respeito da vida de Pedro. Nós vamos passar aqui o livro, eu escolhi o livro de Mateus, é o livro que eu mais gosto da Bíblia, é o livro de Mateus, e o personagem após Jesus que eu mais gosto da Bíblia também é Pedro. Então nós vamos explorar um pouquinho a respeito disso, sabe por quê, irmão? Porque Pedro é gente da gente. Pedro é comedor de piqui, de arroz e feijão e bife. Pedro é normal, irmão, Pedro é alguém defeituoso. Era alguém muitas vezes carnal, às vezes sanguíneo, às vezes soberbo, às vezes queria fazer a obra no esforço próprio, mas foi alguém que Deus usou tremendamente, amém, irmãos? Foi alguém que no final, quando Jesus foi ser assunto aos céus, falou para ele: Pedro, tudo que você queria, tudo que você clamou, mesmo que você estava desejando no seu esforço próprio, isso vai se cumprir, porque ele teve toda uma caminhada com Cristo, amém? Então, quando nós estamos se referindo a Pedro, irmão, nós estamos se referindo à igreja. Pedro tipifica e simboliza os discípulos, irmãos. Quem foi o primeiro a ser chamado? Pedro. Tudo bem, lá em João, quando você lê o Evangelho de João, João fala que André conheceu Jesus e apresentou a Pedro. Mas nós vamos estudar e ver que quando Jesus os convida, é Pedro e André que está ali naquele momento. Então, Pedro, ele simboliza, irmão, os discípulos. Você e eu. O irmão que se converteu e começou a seguir a Jesus. Porque eu sempre ministro e prego a respeito de Jesus, é claro, ele é o nosso modelo perfeito, amém? Mas você pode falar assim, mas esse aí é o Senhor Jesus, ele não tinha pecado. Agora Pedro, irmão, tinha pecado. Pedro, irmão, era comedor de piqui. Pedro era normal igual eu e você. Você vai ver a vida de Pedro e vai pensar: nossa, mas como a vida dele se identifica com a minha? Mas foi alguém que operou poderosamente, cheio do Espírito Santo, e nós vamos ver isso também, irmão. Porque é isso que nós precisamos entender. Amém? Vocês estão comigo, irmãos? Quando eu falar de Pedro, você vai entender que eu estou falando a seu respeito. Aleluia. Então vamos lá, irmãos. Não sei como é que vai ser, mas vamos lá, né? Porque nós vamos ler o livro quase de Mateus inteiro aqui. Mas eu vou, né? A primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, é o chamado de Pedro. Quando o Senhor Jesus o convida para segui-lo. A Bíblia, você conhece a história, não está escrito em Mateus 4,18, né? Está escrito lá em Lucas, capítulo 5, versículo 4. Então, alguns evangelhos você sabe, irmãos, ele mostra um lado da história, o outro evangelho mostra outro. Então nós estamos estudando o livro de Mateus, mas os detalhes que tiver em outro evangelho eu vou passar para você, porque nós precisamos entender a história completa de Pedro, amém? Então Mateus capítulo 4 conta a história que Pedro estava pescando, porque Pedro era empresário, Pedro tinha uma empresa com André, seu irmão, ele era sócio e ele era pescador. Quando você lê em Lucas capítulo 5, você entende e vê que Pedro estava naqueles dias abençoado, irmãos. Sabe qual é esse dia? O dia que você joga a rede e não pesca nada. Então, chega o Senhor Jesus e falou assim: olha, joga mais para lá a rede. E a Bíblia diz que o Pedro pensou o seguinte: espera aí, né? Eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Ele, tudo bem, prega bem, curou enfermos, faz a obra de Deus, mas quem é pescador sou eu. Eu estou aqui a noite inteira, estou jogando a rede, não estou pegando nada. Ele chega e mandou jogar a rede lá, mas ele diz algo: mas sobre a sua palavra lançarei as redes. A Bíblia diz que Pedro lançou, irmãos, a rede quase foi a pique, quase que arrebentou o negócio. E a partir daquele momento a Bíblia diz que Pedro se ajoelhou e falou: Senhor, afasta-se de mim, porque sou homem pecador. Então, o Senhor Jesus, aqui no versículo 19, diz o seguinte: e disse-lhes, Mateus 4,19, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia, irmãos. Quero falar algo para vocês aqui. Essa é uma palavra para você. Primeiro o Senhor Jesus te chamou, amém? Vinde a mim, sim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, amém? Você conhece a palavra de Deus, você sabe que você foi chamado por Deus. O Senhor Jesus
falou, vinde após mim, porque primeiramente Jesus veio, Jesus cumpriu tudo para nós, nos entregou uma obra consumada e nos chamou para participar dessa obra, e nos falou, mas eu os farei pescadores de homens. Existe um chamado, irmãos, mas existe um propósito. O Senhor Jesus primeiro te chama, mas depois Ele te dá um propósito. Pastor, mas o meu propósito é ficar na recepção da igreja, irmãos. Não quero entrar aqui na questão dos ministérios, né? Ainda que ficar na recepção da igreja, né? É o ministério de socorro, o ministério de serviço, amém. E nós sabemos que tem muita coisa para fazer aqui na igreja. Mas eu estou falando daquilo que o Senhor Jesus chamou todos para fazer. Ser pescadores de homens. Irmãos, ninguém está isento de refletir a glória de Deus. Ninguém está isento de multiplicar e frutificar e encher a terra e dominar sobre ela. Porque esse é o chamado. Nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos. Nós estamos aqui para refletir a imagem e o caráter de Deus. Nós estamos aqui para que as pessoas vejam Cristo em nós. Amém? O que a palavra de Deus diz? Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, irmão, Cristo dentro de você, irmãos, é a saída para as pessoas que tem lá fora. Cristo sendo manifesto através das suas atitudes, através da sua palavra, através dos frutos, né? Porque você está ligado à videira, e o Senhor Jesus disse que aquele que está ligado na videira vai dar fruto, e esse fruto vai permanecer. Então esse é um chamado para você, que você já foi chamado, eu sei que você já sabia, irmãos, amém? Não, o Senhor Jesus me chamou, eu preciso seguir a Jesus. Agora, você vai seguir a Jesus com um propósito. Então Pedro foi alguém chamado, mas foi alguém que tinha um propósito, amém, irmãos? Então, de Mateus capítulo 4, nós passamos para Mateus capítulo 8, e a Bíblia nos conta a história de quando Jesus vai visitar a casa de Pedro, amém? Se Jesus te chamou, irmãos, é momento de Jesus entrar na sua casa também, glória a Deus. Mas Jesus não somente entra na casa de Pedro, mas a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava enferma, e Jesus cura a sogra de Pedro. Então o que eu quero te falar, irmãos? Você foi chamado por Deus, amém? Mas você precisa que Jesus entre na sua casa. Mas não somente que Jesus entre na sua casa, você precisa experimentar que Jesus é Jeová Rafá, que Jesus é o Deus que cura. Você precisa experimentar, você precisa ver, irmãos, que Jesus é o Deus que levou as nossas enfermidades na cruz. Você precisa tomar essa ceia com entendimento e ter práticas na vida que revelam aquilo que Jesus conquistou por nós. Então Jesus chamou a Pedro, dentro da casa de Pedro, irmão. Jesus já tinha operado milagres. Antes de Jesus ir na casa de Pedro, antes de chamar a Pedro, a Bíblia diz que ele já tinha operado milagres, curado lunático, paralítico e tudo quanto é sorte de enfermidades, diz a palavra de Deus. Mas aquele foi um momento onde Pedro, discípulo que seguia Jesus com um propósito, precisava ver e aprender dentro da sua casa aquilo que Deus faz, irmãos. Porque Deus não vai fazer nada lá fora sem antes fazer dentro da sua casa. E você precisa ver que Deus cura na sua casa para você sair e orar e crer que as pessoas serão curadas através da sua vida. Porque você viu Jesus operando na sua casa, amém? Aleluia, irmãos. Aleluia. Precisamos experimentar que Jesus é o Deus que nos cura. Aleluia. Mateus capítulo 14. Você conhece a história. Jesus se separa e vai para o monte para orar, porque é isso que Jesus fazia quase todos os dias da sua vida, ter intimidade com Deus e fazer aquilo que Deus o mandou fazer. Quando você lê o Evangelho de João, você vê várias vezes Jesus falando, eu estou fazendo simplesmente aquilo que eu vi, e aquilo que meu Pai me mandou fazer. Aonde que Jesus estava vendo e recebendo essas coisas, meu irmão? Você lê nos Evangelhos, e Jesus se separou da multidão e foi orar a sós. Então, os discípulos estavam aonde? No barco. É aí que nós vamos conhecer os discípulos de Jesus, irmãos, e saber que não são diferentes de nós. Mas a Bíblia diz que, de repente, no meio daquela fumaceira, no meio daquele... Fala o nome aí, irmão, quando fica a fumaça. No meio daquela névoa, no meio daquele breu, neblina, vem alguém andando sobre as águas. E o que a Bíblia diz? Que os discípulos, eles gritaram e assustaram com medo e falaram, é um fantasma, socorro, Jesus, me ajuda que tem um fantasma aqui. Discípulo que acredita em fantasma, irmão. Esses eram os discípulos, esses somos nós, irmãos, que precisamos aprender com Deus. Mas o que acontece nesse momento extraordinário, irmão? Pedro se levanta e fala, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo e andar também sobre as águas. Aleluia, irmãos. Você precisa experimentar milagres na sua vida, irmãos. Você precisa ver o resultado daquilo que naturalmente não é possível, mas através da fé você pode conquistar, irmãos. Andar sobre as águas é algo impossível, é algo contra a natureza, irmãos.
Mas se Jesus pôde, e ele disse que faríamos obras semelhantes às deles, nós podemos fazer também, amém? Agora, nós aprendemos algo com Pedro ali, irmãos, que essa parte é muito boa. É ou não é andar sobre as águas? Mas a Bíblia diz que Pedro olhou e viu o vento e viu a tempestade e falou, meu Deus, ele duvidou. E a Bíblia diz que ele afundou. Outra coisa que podemos aprender com Pedro, irmão, às vezes a sua fé vai falhar, irmão. Não desista por isso. Às vezes você vai orar e não vai ver as coisas acontecer, irmãos. Não desista por isso. Pedro experimentou ou não experimentou milagre, irmão? Ah, mas Pedro afundou. Mas você já andou sobre as águas? Pedro andou, irmãos. Amém? Nós precisamos ser como Pedro. Ser alguém que quer ter aquilo que o Senhor tem, irmãos. Mesmo sendo fraco, mesmo não tendo capacidade, irmãos. Mas nós devemos almejar aquilo que o Senhor conquistou por nós na cruz. Pedro se levantou, Senhor, se é o Senhor, depois de ter assustado e pensar que é um fantasma. Mas depois já levantou na fé. Falou, Senhor, se é tu mesmo, me manda andar sobre as águas. Então, irmãos, nós precisamos crer e precisamos experimentar milagres. Você precisa experimentar milagres, irmãos. Você foi chamado para experimentar milagres, irmãos. Eu não sei você, mas eu quero que você saia daqui pensando o seguinte, eu não aguento mais ouvir milagre dos outros, eu quero o meu. Amém, irmãos? Você tem que ter isso no seu coração. Isso é o zelo que nos consome, meu irmão. Esse é o fogo dentro de nós, o Espírito querendo nos levar a experimentar aquilo que Deus nos deu gratuitamente, através do sacrifício de Cristo na cruz, irmãos. Precisamos entender isso está disponível a nós. Pedro estava lá andando sobre as águas, irmão. Afundou porque não creu, sim. Você está vendo que se não crer, dá errado, irmão. Não é porque eu falei que você vai fazer que vai dar certo, tem que ter fé. Pedro provou isso. Não, se eu tiver fé, eu ando, mas se eu não tiver, eu afundo. É assim que a vida cristã funciona, irmãos. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Então nós não ficamos por aí. No próximo capítulo, Mateus capítulo 15, a partir do versículo, todo Mateus capítulo 15 ali, mas nós vamos compartilhar a partir do versículo 11, O que a Bíblia diz é que Jesus, os fariseus, irmão, os religiosos, Você vai ouvir essa frase que talvez você lembre de algum irmão. Mas eles chegaram em Jesus e falaram o seguinte, Senhor, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Meu irmão, tanto trem para nós preocupar, é ou não é? Jesus falou, você está preocupado com isso, com tradição. Vocês falam que não precisam honrar pai e mãe, porque você já ofertou ao Senhor. Quem ofertar ao Senhor, o Senhor é mais importante que pai e mãe. Se você pegou o dinheiro e ofertou ao Senhor, você não precisa honrar seu pai e sua mãe. E nisso Jesus falou que eles invalidaram todas as leis e os profetas. Aí Jesus fala para eles, olha, o que entra pela boca não contamina o homem. Por quê? Porque quem está comendo sem lavar as mãos, está pegando os vermicidas, sim ou não? Mas Jesus fala para eles, olha, vocês estão preocupados com os meus discípulos que estão comendo sem lavar as mãos. Mas o que entra pela boca, isso não contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai da boca. Aí Pedro, eu imagino Pedro, contamina o homem, entra, Pedro ficou lá, contamina, sai. Ele não aguentou. Versículo 11, a palavra de Deus diz o quê? E Jesus procurou a Pedro, Aqui, versículo 11, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Olha o versículo 15. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Amém, irmãos? Deixa eu falar algo aqui que nós temos que aprender com Pedro, irmão. Nós precisamos ser ensinados através da palavra de Deus e através de Cristo. Amém? Você, irmãos, se você quer ser alguém fervoroso, cheio do Espírito Santo, que responde ao seu chamado, você precisa aprender com Jesus. Você precisa entrar no seu quarto, ler a sua palavra e falar, Senhor, você já fez essa oração algum dia, irmãos? Eu não sei, talvez você está acostumado a ouvir palavras, irmão, e aprender a palavra de Deus, o que é muito bom. Mas Pedro não sustentava só com isso. Pedro queria que Jesus o ensinasse. Senhor, o que significa, Senhor? Eu não sei, me explica, por favor. O Senhor falou de uma maneira que eu não consegui compreender. Me ensina a tua palavra, Senhor. Será que você ora dessa maneira? Senhor, revela a mim a tua palavra. Me ensina os teus mandamentos. Me ensina os teus preceitos. Me direciona nas veredas da justiça, Deus. Você faz essa oração, meu irmão? Nós precisamos aprender com Jesus, amém, irmãos? Se você quer ser alguém fervoroso, você quer que Deus limpe a casa, irmão, você quer ser alguém apaixonado por Deus, você precisa aprender a palavra de Deus. Amém? Você precisa experimentar milagre, irmãos. Você precisa ter um propósito. Você precisa experimentar cura. Você precisa andar sobre as águas, irmãos, mas você também precisa conhecer a palavra de Deus. Senhor, me ensine. Aí Jesus falou, claro, Pedro,
Claro que eu vou te ensinar. Quem entra pela boca não contamina, mas o que sai contamina. Sabe por quê? Porque o que contamina o homem é o que está dentro dele. Adultério, homicídio, maledicência. Tudo isso sai da boca porque procede do coração do homem, que é ali que habita todas essas coisas. Você está entendendo, irmão? Comer um trem vencido não vai alterar a sua vida espiritual, nem vai mudar nada em você. Talvez você só vai, ficar com algum probleminha no estômago. Mas aquilo que sai da tua boca, irmãos, tudo aquilo que sai da tua boca é aquilo que está dentro do seu coração. E se isso está saindo da sua boca, é porque você é alguém que está contaminado. Misericórdia, não vou nem falar amém, né? Mas aleluia. Vamos lá para Mateus capítulo 16. Os irmãos também já conhecem a história. A Bíblia diz que o Senhor Jesus fez um quiz com os discípulos, né? Pergunta, quem eles dizem que eu sou? Então Jesus pegou e começou a perguntar aos discípulos. Quem que eles dizem? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é alguns dos profetas. Aí Pedro pergunta, Senhor Jesus pergunta, quem? Pedro. Irmão, quando você lê o Evangelho, você só vê da Pedro, em tudo quanto é lugar, irmão. Porque ele representa nós, amém, irmãos? É nós que queremos ser usados, irmão. Nós queremos evangelizar, nós queremos ver milagre, nós queremos a unção de Deus, nós queremos pregar a palavra, nós queremos adorar, nós queremos tomar ceia. Nós queremos viver a vida cristã. E Pedro representa esse povo apaixonado por Deus. Amém? Então Pedro falou, eu sei a resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor é o enviado, o Senhor não é profeta não, o Senhor não é comparável com Elias, não se compara com João Batista, nenhum profeta, ninguém é igual a ti, porque tu és o Filho de Deus, aqueles são filhos dos homens, você vem do alto, aleluia. Pedro não fez essa pregação, é eu que estou fazendo. Mas Pedro só falou o seguinte, tu és o Filho do Deus vivo. Agora deixa eu falar algo para você, irmão. Sempre quando o Espírito Santo revelar algo para você, vem muito mais junto, irmão. Não pensa que Pedro, o Senhor só falou, ele é o Filho de Deus. Não, irmãos, é uma verdade que faz o seu coração queimar, irmãos. Sabe, irmãos, é uma verdade que faz você largar tudo, irmãos. É uma verdade que acende, aquece seu coração e você começa a entender, não vou viver minha vida só aqui na terra, não. Não vou seguir ninguém natural, alguém que nasceu e é pecador como eu, não, eu preciso de algo mais. Eu quero a Cristo, eu quero o Filho de Deus, eu quero as promessas eternas, eu não quero nada terreno. Você está entendendo, irmão, que algo, uma revelação do alto veio sobre o espírito de Pedro ali, e Pedro, o Senhor Jesus diz a ele, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então antes, irmãos, Pedro conheceu a letra, Pedro conheceu o ensino, Pedro conheceu a palavra, mas depois Pedro teve a revelação, que é algo muito mais profundo, irmãos. Então você pode sim estudar e conhecer o ensino, mas você precisa ter revelação, irmãos. Sem revelação no seu espírito, você não vai a lugar nenhum, irmãos. Sem uma verdade convicta dentro de você, nunca que você vai conseguir caminhar e cumprir o seu chamado, porque você vai ter que ter algo dentro de você sustentando a sua fé. E essa é a revelação de que Cristo não é um ser humano. Cristo é Deus que se fez carne e morreu por nós. Isso sustenta a nossa fé, sabendo que Ele ressuscitou, porque Ele venceu a morte. Se Ele venceu a morte, quando eu morrer, irmãos, a morte também não vai me prender, porque assim como eu morri com Cristo, eu também vou ressuscitar e vou reinar com Ele, porque está escrito, se com Ele morramos, com Ele também reinaremos. Aleluia, você foi chamado para reinar, meu irmão. Você está pensando só na terra, mas você foi chamado para reinar, para governar com Cristo. Agora, irmão, não adianta eu te falar isso, você vai sair daqui ser a mesma pessoa, mas se um dia você orar e o Espírito colocar uma verdade dentro de você, eu sou o Filho de Deus Altíssimo, eu sou o Filho do Deus Altíssimo, aleluia, eu não sou profeta, não sou um bom homem, não sou alguém que vim ajudar as pessoas, eu não vim mudar as pessoas de classe social, não vim fazer ninguém mais feliz, eu não vim mudar a vida natural das pessoas, eu vim fazer com que elas nasçam de novo. Esse é o propósito da morte de Cristo, irmão, fazer com que você morra com seus pecados na cruz com Ele, mas que você ressuscite como Ele ressuscitou ao terceiro dia, vivo para glorificar a Deus e viver o novo e vivo caminho, amém? Aleluia, irmãos, glória a Deus. Precisamos ter revelação de quem é Jesus. Não adianta, irmãos, querer servir a Deus se você não sabe quem é Cristo, irmão. Se você conhece só o Cristo, que você vem na igreja e nós cantamos boas músicas, ou que você dá o seu dízimo, ou que sua família é muito legal, e todo mundo na igreja é bonito, e ninguém fala palavrão, e isso não muda a vida de ninguém, irmãos. Você precisa saber que Jesus é o Filho de Deus. Isso muda a sua vida, isso transforma você, isso faz com que você nasça da água e do Espírito, e você pode ouvir o Espírito de Deus e caminhar segundo as Escrituras, lendo, crendo que a palavra de Deus é a direção para a sua vida.
Porque o Espírito está conduzindo você a toda a verdade. Amém, irmãos? Não é mais um homem que está te guiando, não é uma emoção, não é uma linda canção, irmãos. Mas você acorda todos os dias com um encargo dentro de você, como o Senhor Jesus teve naquela hora com aquela corda, expulsando todos os campistas, como Pedro também tinha. Senhor, quero andar sobre as águas, eu vou morrer por ti, Senhor, por ti darei a minha vida. Porque Pedro era alguém apaixonado que tinha revelação, amém? Mas não vivemos só de alegria no Evangelho. Tem momentos difíceis também, sim ou não, irmãos? Nunca pregamos o Evangelho só de alegria, irmãos, porque nós sabemos que tem dificuldades, nós sabemos que temos luta, nós sabemos que temos dificuldades, porque o Senhor quer nos corrigir, nos colocar no trilho, amém? Então, quando você vê Pedro falando isso no capítulo 16, continuando o versículo, olha o versículo 21, desse tempo em diante, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. Jerusalém é lugar de morte, amém, irmãos? E sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aí que é que Pedro, irmão, cheio do Espírito, como ele estava lá, tu és o Cristo, aleluia! Passou um pouco, falou o que para Jesus? Senhor, de maneira alguma, começou a repreender Jesus. De maneira alguma eu deixarei você morrer, Senhor. Nunca, eu morro primeiro, eu não deixo. Jamais você vai morrer, Senhor. Aí é a parte onde nós temos que aprender o que Pedro aprendeu, irmãos. Já que você quer ser alguém que quer ser fervoroso e cheio do Espírito Santo, amém? É aprender a ser exortado. Porque Jesus diz para ele, para trás de mim, Satanás. Porque não conhece as coisas de Deus, senão as coisas dos homens. Irmão, depois de ter a revelação que Jesus é o Filho de Deus, ele deixou o diabo encher o coração dele. É assim, irmãos. Precisamos entender, se nós não vigiarmos, se nós não entendermos, se nós demos lugar, o diabo entra, um pensamento maligno entra, e aquela pessoa que estava na direção correta, fazendo a coisa certa, com a revelação correta, deu ouvidos ao diabo, não conseguiu mais compreender a obra de Deus, porque a obra de Deus é espiritual, e morrer crucificado, irmão, para aquele que é natural é ruim, dói. Tem alguma vantagem nisso, morrer crucificado, irmão? Não. Mas para aquele que entende o propósito, irmão, para aquele que tem revelação, entende o que seria o sacrifício de Cristo na cruz, irmãos. É claro que ele ia entender aquilo que Jesus ia passar, mas Pedro foi exortado, e o Senhor Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque muitos iam abandonar Jesus nesse momento. Porque na hora da alegria, irmão, todo mundo quer seguir. É encontro, aleluia. É oferta, amém. É festa, glória a Deus, é churrasco, é festa da multiplicação, é réveillon, é comunhão na célula, é churrasco. Agora é rala. Estou aqui participando de tudo, o pastor vem, em vez de me ajudar, o que ele faz? Me repreende. Irmão, Pedro é Pedro, irmão. É casca grossa, amém? Andou sobre as águas, experimentou milagre, viu tudo que ele viu. Você acha que ele ia abandonar, irmãos? Ah, irmão, sabe quem abandona? Quem não viu nada, irmão. Se você tem algo do Espírito dentro de você, irmão, o dia que você for ralado e repreendido, irmão, por causa de algo que você fez, por um homem ou até mesmo pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai lembrar tudo que você passou, irmão. Você vai saber quem Ele é. Você vai saber para onde você tem que ir. E você tem que ir. Você vai ser humilde para receber isso. Amém, irmãos? Então tem que saber ser exortado, irmãos. Pedro recebeu a exortação do mais alto nível, irmão, de Jesus. E ainda chamou ele de Satanás. Porque aquilo que ele falou foi aquilo que o diabo tinha colocado e Jesus sabia. Jesus não chamou ele de Satanás à toa, não. Jesus estava falando com o diabo, mas na pessoa de Pedro, porque Pedro tinha falado aquilo que o diabo tinha colocado dentro do coração dele. O diabo soprou, Pedro ouviu e Pedro falou, não, vou deixar você morrer. Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Já pensou? Essa moda pega, Anísio? Irmão, vem para trás de mim, Satanás. Nunca mais vejo. E ainda sai na internet no dia, pastor chama membro de Satanás. Né? Então, é claro que o Senhor Jesus sabia o que ele estava fazendo, mas a ênfase aqui não é essa, irmão. A ênfase é que você seja alguém repreensível. Alguém que a gente pode falar, irmão, você está no caminho correto, mas você é alguém que quer aprender a andar no caminho certo. Amém? Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Ah, eu não quero que ninguém me fale nada. Então esquece o fogo, irmão. Esquece a paixão pela obra, irmão. Você tem que passar pelas etapas. Amém? Você tem que deixar Jesus pegar o chicote e tirar os cambistas. Você tem que deixar o Espírito de Deus tratar você e limpar você, irmão, porque nós vamos ver o que aconteceu na vida de Pedro, irmão. Todo mundo quer o que Pedro tem, irmão, mas ninguém quer passar o que Pedro passou, irmão. Eu não estou falando que Pedro teve que sofrer para conquistar alguma coisa. Jesus disse, tudo está consumado na cruz.
O que ele vai fazer é simplesmente nos treinar, nos limpar, nos preparar, acender uma chama dentro do nosso coração, para que nós possamos prosseguir e cumprir com o chamado de Deus na nossa vida. Amém? Então vamos lá, irmãos. Depois de Pedro levar essa ensaboada violenta, né? Pedro continuou mansinho, mas não deixou de ser Pedro. Discípulo é discípulo, amém, irmãos? Discípulo é discípulo e está onde Jesus está. Se é com ralo ou sem ralo, nós estamos atrás, estamos servindo a Deus, porque, aleluia, porque a obra é mais importante do que as nossas vaidades, amém? A obra de Deus, ela tem uma importância muito maior do que meus conceitos ou os meus gostos pessoais. Mas o que acontece é que a Bíblia diz que Jesus foi para o monte orar, Mateus capítulo 17, o monte da transfiguração, foi onde a Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhou de uma maneira extraordinária. As vestes dele ficou tão branca que a Bíblia diz que nem uma lavanderia na terra conseguiria deixar aquela roupa tão branca, porque foi um momento onde Jesus estava sendo transfigurado. A Bíblia diz que o seu rosto brilhava e as suas vestes ficou branca. E apareceu naquele momento Moisés e Elias. Então Pedro, irmão, teve uma excelente ideia. Já viu quando o irmão tem uma ideia? Você procura, pastor, eu tive uma ideia para a célula. Você já coça a cabeça, irmão, com algumas. Quando fala que tem. Pode vir falar, irmãos, mas geralmente, quando vem, é igual a de Pedro. Né? É uma ideia para mudar o culto. Uma ideia, né? Hoje eu quase tive uma ideia aqui. Eu falei, por que eu não prego 2 horas e nós faz a ceia no final e os irmãos assistem o louvor em casa, na internet, né? Brincadeira. Mas é mais ou menos essas ideias, né? Eu estava brincando com o irmão lá. Eu falei, não, hoje eu precisava de 2 horas para pregar. Por que nós só não pregou as 2, depois fazia a ceia e os irmãos fazia o louvor em casa e a oferta fazia por Pix, né? Brincadeira, irmãos, à parte. Mas entenda, Pedro estava ali no monte, Moisés e Elias, irmãos, eu não sei você, irmãos, mas para mim, numa aparição dessa, eu ia querer conversar com Pedro, né? Pedro viu Moisés e Elias. Então você precisa entender quem era Moisés e Elias. Elias representa os profetas, o maior profeta, irmão, que fez mais milagre, Elias, poderoso profeta Elias, amém? Moisés representa a lei, irmão. O caráter de Deus foi representado quando Deus encontrou com Moisés face a face. E Deus falou para ele, Moisés, eu falo com todo mundo por visão. Você não. Você fala comigo no tete a tete. Irmão, Pedro ficou louco. Nossa, eu quero saber como é que foi lá no monte aquele dia, rapaz. O negócio, a Bíblia diz que tinha, né, trovejada, raio, relâmpago. Como é que foi? Pedro ficou doido, falou, Senhor, vamos pegar as tendas. É aqui, é nós agora, só comunhão. Nós vamos ficar só adorando aqui na presença no monte. O Senhor com o rosto brilhando, as vestes resplandecentes. Moisés está lá para explicar tudo da lei. E Elias, o maior profeta de todos os tempos. E Jesus, aquele que é da graça, meu irmão, a obra está completa, o churrasco está pronto, a festa está completa. Ninguém me tira daqui. Foi isso que Pedro falou. Quem ia querer sair dali, irmão? Só o ouro no monte, só glória, só fogo, só presença. Que reunião, irmão. Jesus, Moisés e Elias. Pedro, igual eu, irmão, só queria a glória. Eu sou como Pedro, irmão. Você é como Pedro, nós queremos a glória, amém? Nós queremos a presença. Só que tem uma coisa que nós temos que aprender, irmão, para que o zelo queime dentro de nós. Nós temos que abrir mão do nosso conforto, irmão. Nós temos que abrir mão daquilo que beneficia somente nós. Muitas vezes na sua vida você está tomando atitude, está vivendo a sua vida pensando em você. Você não participa das coisas por causa do seu trabalho, por causa do seu sustento. Isso não vai deixar com que aquele fogo queime dentro de você, irmão. Você precisa entender. Pedro tinha tudo de bom, irmãos. Mas o Senhor Jesus, né? Acabou aquele momento e a Bíblia diz que o que aconteceu? Jesus foi expulsar um demônio, irmãos. Agora imagine, né? Eles descem do monte, a Bíblia diz que aquele demônio era tão violento que eles passavam no fogo e na água, e nem os discípulos podem expulsar aquele demônio. Senão Jesus, porque Jesus falou que a fé deles era muito pequena, que eles eram incrédulos, uma geração incrédula. Mas presta atenção, irmãos. Se Jesus estivesse no monte, aquele menino, ele não ia estar endemoniado até agora porque ele morreu, irmãos. Mas entenda, Jesus fez uma obra maravilhosa. Jesus desceu do monte, irmão, naquele momento que o rosto dele foi transfigurado. E ele teve uma revelação de Deus ali, um momento específico que eu não sei explicar para você o que aconteceu. Mas é algo natural, é um milagre fora da curva, aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus ali. Amém? Mas o que acontece é que aquela glória que veio sobre Jesus, quando ele desceu, ela começou a refletir sobre as pessoas. E Jesus orou e expulsou um demônio que nenhum discípulo dele tinha autoridade para expulsar. Então, irmãos, nós não podemos viver o evangelho só para nós. Você não pode querer só a sua turminha do churrasco da sua célula, irmão. Você não pode querer viver só com esses irmãos que estão sentados aqui, irmão. Tem pessoas endemoniadas lá fora. Tem pessoas precisando de oração, precisando de abraço, precisando de aperto, precisando de uma pregação, precisando de alguém que abre mão de estar com Moisés e Elias. Irmão, não estou falando que você não tem que ter sua tenda pessoal, não, amém? Mas existia algo a ser feito naquele momento. Aquela não era a hora, irmão. Você tem a hora. Nós sempre falamos que existe o monte e existe o vale, né? Nós não cantamos essa música aqui ainda não, mas
Depois nós vamos cantar ela, né, David? Vamos pegar ela aí do leão lá, no monte do vale. Mas tem hora que nós temos que subir para o monte, irmão. Amém? E temos que orar. Mas depois de receber como o Senhor Jesus recebeu, nós temos que fazer o quê? Descer para o vale. Que é hora de quê? De guerrear, irmãos. Primeiro seu rosto brilha, depois você expulsa demônio, amém? Essa que é a ordem, irmãos. Você precisa receber de Deus. Você quer fazer a obra de Deus, mas você não quer receber de Deus. Recebeu de Deus, irmão, tem que descer. Então aprenda a abrir mão do seu conforto. Podia estar lá em casa, não podia porque sou eu que estou pregando, mas se fosse outro, eu podia estar lá em casa sentado assistindo online. Sim ou não? É a mesma coisa. Não, irmãos. Quando a igreja está reunida, a Bíblia diz em Salmo 133, ali o Senhor ordena a sua bênção. Há uma unção especial quando a igreja se reúne, irmãos. Amém? Há uma unção especial quando os irmãos se reúnem, onde 2 ou 3 estiver, ali eu estarei. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Há um poder na concordância da oração da igreja. Você precisa entender isso, irmãos. Amém? Aleluia. Então a obra de Deus é a prioridade, irmão. Ah, pastor, achei que era minha vida. Irmãos, você pode escolher a sua prioridade. Amém? Eu quero ser como Pedro, eu quero ser discípulo, irmão. Eu quero fazer a obra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estou pregando para quem quer ser como Pedro. Amém? Pedro representa os discípulos, irmãos. Pedro representa você. É isso que Deus espera de você, amém? Ele está pronto para treinar você. E tudo que ele está mostrando aqui, irmão, poderia ter contado na minha vida, tudo isso aqui, mas não tem tempo. Então estou indo só na vida de Pedro aqui. Mas você também pode ir se identificando com aquilo que o Espírito fez através de você, ou em você, amém? Aleluia. Então depois de Pedro estar lá, descer, né, do monte, e aquele menino ter o demônio expulso ali, a Bíblia diz que Pedro, né, Mateus capítulo 18, 21, se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Então vamos lá, primeiro que nós temos que entender, irmão, Pedro é Pedro. Ele já estava querendo base bíblica para não perdoar o irmão que estava dando trabalho demais para ele. Talvez você já fez isso aqui, irmão. Então a resposta é essa, irmão, 70 vezes 7, não tem limite. Amém? Não existe limite para o perdão. Pisou na bola, perdoou. Pisou na bola, perdoou. Pecou, perdoou. Amém? Então o que nós temos que aprender com Pedro, irmão? A mesma coisa que ele aprendeu. Nós precisamos perdoar, irmãos. Nós precisamos perdoar as pessoas. Amém? Se alguém errou com você, se alguém ofendeu você, você precisa perdoar essa pessoa. Eu não estou falando que você tem que ser melhor amigo dela, não. Amém? O amigo você vai escolher quem quer ter, quem você quer ter. Agora, irmão, nós não escolhe, não. Amém? Irmão é da mesma natureza. Você nasceu do Espírito de Deus, se aquela pessoa nasceu do Espírito de Deus, vocês têm a mesma natureza, fazem parte da mesma família e são irmãos. Então precisamos, como Pedro, aprender a perdoar. Quer ser alguém fervoroso, irmão? Quer o zelo consumir na sua vida? Seja alguém que perdoa. Aleluia, irmão, tudo isso aqui foi Pedro caminhando. Meu irmão, lê a Bíblia, isso é o Evangelho de Mateus. Onde o Senhor Jesus estava, ele estava pegando Pedro, representando os discípulos, treinando Pedro a respeito de todas as coisas. Para quando chegar lá em João, no capítulo 21, o Senhor Jesus falar para ele, está vendo, Pedro? Agora você vai fazer aquilo que você queria fazer desde o começo. Agora o negócio vai começar a funcionar na sua vida. Por quê? Porque Pedro foi alguém treinado. Aleluia. Pedro foi alguém capacitado pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. No próximo capítulo, Mateus capítulo 19, a Bíblia conta a história de um jovem rico. Chegou no Senhor Jesus, bom mestre, né? Aquela conversinha de quem só quer tentar ser justo, mas não quer fazer o que tem que ser feito, né? Quer ir para o céu, mas não quer aceitar Jesus. Dessa conversa, quem já viu? Quer ir para o céu, mas não quer Jesus, irmão. Então o que sobrou para ele? Inferno. Que o nome de Jesus, diz a palavra de Deus, que é o único nome a qual possamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Mas vamos lá. Jesus fala para ele, peraí, você quer ter um tesouro no céu? Quero. Vende tudo e dá aos pobres. Quer, mas não. Acabou a graça. Acabou a alegria. Jesus não falou, dá para o meu ministério, não, irmão. O Senhor Jesus é rico, Ele é dono do ouro e da prata, amém? Mas Ele queria provar o coração. Se você quer seguir Jesus e quer ter um tesouro, irmão, você precisa amar Ele mais do que as coisas. Amém? Mas o importante não é isso, irmão. O importante é Pedro. Porque os discípulos começaram a falar, mas Senhor, porque Jesus falou, é mais fácil passar um camelo num buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí o discípulo perguntou, Senhor, então se for assim, o negócio está feio, como é que nós vamos fazer? Aí Jesus falou, olha, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então o rico vai salvo, irmão. Só é difícil, saiba disso. Você que está querendo ficar rico, saiba que é difícil um rico entrar no reino dos céus.
É isso que a palavra está dizendo. Mas também está dizendo que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então Pedro, assistindo tudo aquilo acontecendo, teve uma ideia. Falou, ai Senhor, se ele é rico, e se ele vender tudo que ele tem e der para os pobres, ele vai ter um tesouro no céu? Então eu larguei pai e mãe, larguei tudo que eu tenho, eu abandonei tudo que eu tenho, eu peguei os peixes aquele dia lá que o Senhor me falou, e joguei para lá, o que é que eu vou ter então? Aleluia, irmão, você precisa disso na sua vida, amém, irmãos? Seja como Pedro, irmão. Ah, mas eu não quero pedir nada, então não vai ganhar nada. Pedro quer saber, tem tesouro para o jovem rico? Então tem para mim também. Ele não vendeu tudo, eu vendi, Senhor, porque esse peixe lá valia muito. Você viu que eu larguei tudo, abandonei e te segui. Então o que eu vou receber, irmãos? Presta atenção aqui. Você precisa conhecer que Jesus é galardoador daqueles que o buscam. Se você quer ser alguém fervoroso, irmão, você tem que saber que você vai receber algo em troca. Amém? Você tem que saber que Deus vai te abençoar por isso, pastor. Eu não estou fazendo catira com Deus, não, nem eu. Foi Ele que ofereceu, irmão. Foi Ele que prometeu. Foi Ele que disse, eu sou o galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6. É necessário que aquele que nele crê, creia que Ele exista, e é galardoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador. Você precisa crer, irmão. Nós precisamos crer que Ele é galardoador. Essa é uma direção que nós temos que ter no nosso espírito da palavra de Deus. O autor de Hebreus está falando. Você precisa crer que Deus te abençoa. Você precisa crer que tem recompensa. Você precisa crer que você não está perdendo nada. Você vai ganhar muito mais se abrir mão do que você tem e servir a Deus. Que dia que Jesus falou para alguém, ó, vem cá me seguir, mas você vai acabar com a sua vida. Vem cá me seguir, mas você rodou, irmão. Você não tem nada para te oferecer. Você perdeu. Você quer me seguir? Olha o alarme tocando, falando me acabar. Você quer me seguir? Então acabou. Você não vai ter nada, acabou a sua alegria. Você vai parar de beber, vai parar de fumar. Você não vai para a festa mais. Você acabou, você vai ser triste. Você vai dar 10% do dinheiro para a igreja. Você não vai ter amigo do mundo mais. Acabou a sua alegria. Foi isso que Jesus falou, irmão? Não. Ele responde a Pedro, aquele que largar pai, mãe, filho, filha, por amor de mim, receberá 100 vezes mais, ainda nessa vida. Aleluia, irmão. Não sei se você crê, eu creio nisso, irmãos. Uma vez um amigo meu me falou, não tem nenhuma promessa para receber coisa que eu falei, tem, está escrito na palavra de Deus, nós vamos receber 100 vezes mais, irmãos. Tudo bem, talvez Mateus está falando algumas vezes mais, mas você pode ler os evangelhos, é 100 vezes mais que o Senhor Jesus falou que iria receber aquele que largou pai, mãe, filho e filha por amor dele, e ele ainda dá ênfase nesta vida. Depois você pode ler a palavra de Deus, irmão. O Senhor, ele completa, e na vida vindoura, é nas duas, irmão, dual, bênção dupla, né? É aqui e lá, irmão. O que você está esperando para servir a Deus? O que nós estamos esperando para romper com Deus, irmão? O que nós estamos esperando para deixar o Senhor Jesus entrar com o chicote e nos limpar e nos preparar para que o fogo dele queime e seja aceso no nosso coração? Amém? Aleluia. Então precisamos entender que Deus é galardoador. Hebreus 11, versículo 6, né? Diz que é impossível agradar a Deus, meu irmão. Se você não crê olha que coisa tremenda, irmão. Se você não crê que Deus te abençoou por tudo que você faz, você não está agradando a Deus. Porque o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que nele crê, né, que aquele que se aproxima dele, creia nele e crê que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, meu irmão, se você não crê que Deus é recompensador, sua fé é uma fé que não agrada a Deus. Você precisa entender que Deus é Pai e Deus é bom. Aleluia. Agora vamos lá, irmãos. Vai ter que terminar, né? Alguém falou amém aí, né? Glória a Deus. Não tem problema não, eu sou como Pedro, irmão. Vou continuar fazendo aquilo que Deus mandou, amém? Aleluia. Vamos lá. Mateus capítulo 26. A Bíblia diz que Jesus foi para um lugar chamado Getsemane. E ali o Senhor Jesus chama Pedro. Meu irmão, toda vez que você vê o nome de discípulos, você vai ver Pedro em primeiro, porque Pedro representa os discípulos. Tá vendo? Tá pegando até fogo aqui, irmão. Aleluia. Estralando para tudo quanto é lado. Glória a Deus. Aleluia. Para os irmãos acordar também, né? Mas vamos lá. O Senhor Jesus chama Pedro, Tiago e João. Irmãos, e ali a palavra de Deus diz que Jesus revela a sua intimidade a Pedro, Tiago e João. Irmãos, isso é muito forte. Porque Jesus, sabendo que ele passaria ali no Getsemane, sabendo o sofrimento, a Bíblia diz que ele suou ali gotas de sangue no Getsemane. Tamanho foi a opressão e a guerra espiritual que ele estava passando, sabendo que ele teria que ficar afastado do Pai e entregar a sua vida também. Mas a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Sabe algo, irmão? Jesus, ele quer revelar a intimidade dele a você. Jesus quer conhecer você, amém? Jesus quer você próximo dele, irmãos.
Jesus quer se manifestar a você, Ele quer contar os segredos do coração dele a você. Né? A palavra de Deus diz, o salmista diz, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Nós temos que ter temor de Deus, irmão, e estar próximo do Senhor Jesus e conhecer a intimidade dele. E não só isso, irmão, talvez você pense, eu preciso ser santo para conhecer a Deus, eu preciso ter... Meu Deus, nunca, jamais eu vou estar próximo de Deus. Irmãos, quando Pedro estava ali, Jesus chamou ele, a Bíblia diz que Jesus estava sofrendo naquele momento. Mas a Bíblia diz que Pedro dormiu. Estou falando que ele parece comigo, irmão. Em vez de estar lá orando, ele estava dormindo, irmão. Pedro estava dormindo, Jesus sofrendo, falando assim, você não pode orar nenhuma hora comigo. Aí talvez você pense que isso aconteceu só uma vez. Aconteceu de novo, irmão. Depois Pedro dormiu, depois aconteceu de novo, e Pedro dormiu de novo. Mas ele estava ali próximo de Jesus, porque acordado ou dormindo, orando ou sem orar, Jesus queria estar próximo dele, porque eram os discípulos que estavam junto com ele, que amavam ele. Amém, irmão? Então não é pelo que você faz, irmão, é por aquilo que você quer. Se você tem uma chama no seu coração ardendo pela presença, Ele vai tocar você. Às vezes você não tem a melhor habilidade, a melhor eloquência, o melhor serviço, mas você tem um coração disposto, irmão, a querer conhecer a Deus e estar próximo dEle, e ainda que você durma na hora de fazer algo importante, irmão, Jesus vai estar ali do seu lado, se revelando e revelando a intimidade dEle para você. Amém, irmãos? Aleluia! A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Salmos 25, 14, né? O Senhor falou para Abraão também. Nestor, pode subir aqui, os irmãos ficar felizes, né? Pensando que vai acabar. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 18, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus falou algo aqui, né, no versículo 17. Acaso ocultarei algo do meu servo Abraão? Isso foi o que Deus falou. Você acha que eu vou fazer alguma coisa sem eu falar para Abraão? Irmãos, então há um lugar de intimidade com Deus, amém, irmãos? Há um lugar onde Deus revela o seu plano e a sua vontade. Há um lugar onde Deus se revela, esse lugar é na intimidade, irmão. Esse lugar é dentro do quarto, esse lugar é a sós, como Pedro estava vendo ali o sofrimento de Cristo. Como você pode conhecer através da palavra, através da adoração, através do louvor. Conhecer a Deus na intimidade, como Pedro conheceu. Amém? Mateus capítulo 26, a Bíblia diz que Jesus estava dizendo, né, que ia morrer, que ia ser entregue mais uma vez. Pedro falou, Senhor, de maneira alguma eu deixarei isso acontecer. E o Senhor Jesus falou para ele, olha, antes que o galo cante, 3 vezes, tu me negarás. Irmãos, precisamos entender o coração de Pedro, irmão. Ele estava querendo de tudo quanto é jeito fazer a obra. Não dava conta. Às vezes nós vemos alguns Pedro, pastor, eu quero abrir 5 células. Amém, irmãos. Estou igualzinho o Senhor Jesus ouvindo Pedro falar ali, Senhor, eu quero morrer por ti. E o irmão está lá, Senhor, John, nós vamos abrir uma célula, vamos multiplicar, vamos evangelizar, vamos crescer, vamos fazer uma obra no colégio, e minha família, vou vender tudo que eu tenho. E nós está lá, amém, irmão. Pensando igualzinho Jesus. Primeira célula que precisar, ele não vai nem participar da célula. Mais ou menos assim. Por quê? Porque às vezes o irmão quer fazer, irmãos, mas não tem algo feito dentro dele. A obra ainda não estava pronta, irmãos. O Senhor não tinha trabalhado de maneira que Pedro estaria pronto para dar a sua vida para Jesus. Mas não importa, irmão, eu ainda sou como Pedro, irmão, eu quero dar minha vida para o Senhor Jesus. Amém? Ainda que eu não consiga, ainda que eu sou fraco, irmãos. Sabe, uma vez eu tive um sonho muito profético, irmão. Deixa eu contar aos irmãos. Foi um sonho profético, irmãos. Ele era como se fosse 100% real. Eu acordei pensando que era verdade, olhando meu corpo, olhando as coisas onde que eu estava. Na nossa igreja, quando nós começamos há 10 anos atrás, dentro dessa visão, era o dia da Páscoa. E na Páscoa, os irmãos sabem, tem muitas pessoas que fazem um teatro, mostrando a crucificação de Cristo. E aquele momento, irmão, quem fosse crucificado tinha que ser crucificado de verdade. E eu tinha sido escolhido para ser crucificado. Irmãos, como eu chorava, irmãos. Eu não sei se isso um dia vai acontecer não, Senhor. Não deixa eu negar o Senhor não. Deixa eu morrer, Deus. Eu não sei, irmãos, mas eu falava, vai doer demais minha mão. Aquela estaca vai furar e vai ficar ensanguentada. Eu não vou aguentar meu pé, eu não vou aguentar tanto sofrimento. Senhor, me ajuda, já me perdoa de antemão, Deus. Eu ficava desesperado, irmão, porque eu tinha que... Se eu fosse crucificado, irmão, se eu negar, eu estaria negando Jesus para a igreja e para os irmãos. E eu sofria muito, irmãos. E a pastora Poliana falou, eu vou ser crucificado. E a pastora Poliana foi crucificada, né? Não sei, irmãos, até onde isso foi profético, né? Eu estou falando da minha parte. Mas entenda, irmãos, foi muito ruim negar a Cristo. Foi ruim, foi triste, foi sofrido para mim, irmãos. Mas se você me perguntar, irmãos, e até onde eu achava naquele dia, ia ser fichinha ser crucificado. Mas na hora que as coisas apertam, irmão,
Tem que ter algo a mais dentro de você, não ser força de vontade. Tem que ter algo a mais dentro de você para prosseguir seguindo a Cristo, negando a tudo, tomando a sua cruz e seguindo Jesus. Tem que ter algo a mais do que o emocional, irmãos. Tem que ter algo a mais que um bom culto, um bom pastor, prosperidade, um bom carro que Deus te deu, um bom casamento. Tem que ter algo a mais dentro de você, tem que ter um zelo, o fogo tem que queimar dentro de você, irmãos. Você acha que para Jesus sofrer ali no Getsemane, o que tinha dentro dele, irmãos? O fogo do Espírito. E ele disse: se possível, passe de mim esse cálice. E eu creio que o Espírito Santo deu aquela acendida. E ele disse: se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja feita a vontade de Deus, amém, irmãos? E a Bíblia diz que Pedro negou Jesus, irmãos, no mesmo dia, quase que na mesma hora, irmão. Jesus naquele momento falou que ele negaria 3 vezes, falou: nesta mesma noite, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E a Bíblia diz, né, para a gente tentar finalizar aqui, irmãos, no mesmo versículo 26 ali, que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Esse é o problema de muitas pessoas, irmãos. Se afasta de Deus. E a Bíblia diz que Pedro sentou numa fogueira e tentou se aquecer. Deixa eu falar algo para você aqui, irmãos. Não existe nenhum lugar, a não ser na presença de Jesus, que você vai ter o seu coração aquecido, irmãos. Esquece. Não tem nenhum lugar que vai conseguir incendiar você. Pedro estava ali na fogueira, irmãos. Mas quando chegou a criada e perguntou para ele: você é um deles? Ele falou: eu não. Passou um pouco, uma outra criada que viu falou: você é um deles, você está seguindo o Galileu. Eu não conheço. Agora no terceiro, irmão, foi triste. E Pedro quase perdeu um discípulo, que foi eu. Porque Pedro, no terceiro que pressionou ele, falou: olha, você fala igualzinho a ele. Você é discípulo dele. A Bíblia diz que ele começou a praguejar. Sabe o que significa isso? Eu quero ser amaldiçoado se eu sou um deles. Eu quero que Deus me mata aqui. A Bíblia diz que ele começou a jurar e praguejar. De tanto que ele negou Jesus feio, irmãos. Irmãos, eu preciso que você entenda isso aqui que nós estamos terminando essa mensagem, amém? Mas Pedro acabou com a reputação dele no céu. Imagina você, irmão, eu orei aqui tantas vezes, agora eu fiz isso, eu não tenho coragem de entrar no culto amanhã. Como que eu vou pregar para alguém? Eu neguei, eu praguejei, eu jurei por Deus. Eu jurei pelo trono de Deus, eu jurei pela cidade de Jerusalém, que os judeus tudo juravam. Jesus ensinou para não jurar por isso, mas eles eram assim, eles juravam. E ele começou a praguejar e amaldiçoar, falou: não. E a Bíblia diz que o galo cantou. Mas sabe, irmãos, lá em Lucas capítulo 22, nós vemos uma outra parte desse evangelho que não está descrita aqui em Mateus. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé mais uma vez para você pensar que está acabando, amém? Mas é muito importante você entender isso, irmãos. Que a Bíblia diz que quando Pedro, presta atenção aqui, irmãos. Quando Pedro, pela terceira vez, negou Jesus de maneira terrível, praguejando, jurando, amaldiçoando a vida dele se ele fosse um seguidor de Jesus, mentindo. Irmão, você imagina se você conseguiria seguir a Jesus novamente, irmão? Você falaria: eu nunca mais volto nessa igreja, todo mundo sabe que eu abandonei minha fé. Talvez você cometeu um pecado terrível. Talvez você cometeu algo que você tem vergonha de vir na igreja, você tem vergonha da sua esposa na sua casa, você tem vergonha dos seus filhos, irmãos. Mas preste atenção aqui, irmãos, porque eu amo cantar uma canção que diz que ele tem os olhos como chama de fogo, amém, irmãos? Eu amo cantar aquela canção que fala assim, ó: basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz em Lucas 22, que por apenas, irmão, apenas um olhar, a Bíblia diz que Jesus fixou o olhar em Pedro, e Pedro chorou amargamente. Aleluia, irmãos. Feche seus olhos agora, amém? Aleluia, irmãos. Nós precisamos do olhar de Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, o que diz em Apocalipse, que os olhos dele são como chamas de fogo, irmãos. Quando ele olhou para Pedro, irmão, todo aquele sentimento, irmão, foi para fora. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Irmãos, Pedro cometeu um pecado terrível, irmão. Talvez o pior pecado que a gente poderia cometer era amaldiçoar e jurar por Deus que nós nunca conhecemos a Deus, que nós não somos discípulos de Cristo, que nós não sabemos quem Ele é, que nós não somos da igreja, que nós não somos cristãos, que nós não sabemos quem é esse povo. Nós juramos por tudo que é mais sagrado que nós não conhecemos a Deus. Foi isso que Pedro fez, irmãos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus fixou os olhos nele, Pedro chorou amargamente. Ah, irmãos, eu me lembro esse dia que Deus olhou para mim, irmãos. Eu me lembro o dia que Deus olhou para mim, irmãos. Eu sei o que Pedro passou ali. Eu me identifico com Pedro. Você se identifica com Pedro, irmão. Você precisa ter os olhos de Jesus sobre você, irmãos. Você precisa olhar para aqueles olhos com chamas de fogo, irmão, e entender que tudo que é pecado na sua vida foi queimado. Que você precisa ser purificado e limpo, irmão.